tarde a todos. É uma grande honra para mim estar aqui fazendo parte desse timaço aí que o pessoal do Prístino montou. E uma grande honra e também uma grande satisfação, principalmente de ver assim, a ponte que está sendo criada entre o órgão gestor das unidades de conservação e a academia, né? No tempo que eu estava na academia não existia isso e fazia falta. Era uma coisa, parece que existia um fosso entre o pessoal que trabalhava com gestão de unidade de conservação e o pessoal da academia. Esse trabalho foi escrito a 8 mãos, por mim, pelo Frederico Drummond Martins, que é o chefe da Floresta Nacional de Carajás, pela Kátia Torres, que também trabalha no Instituto Chico Mendes, e pela Andréia Carvalho, que também ajudou principalmente na parte referente a Carajás. Bom, a gente faz uma análise a respeito de áreas protegidas, né? Onde estão as áreas protegidas? Desde quando se estabelecem áreas protegidas? Para que áreas protegidas? Para proteger o quê? A gente vê casos aí na história, no século, na dúvida se é 16 ou 17, no Japão, por exemplo, teve uma crise, o Japão tinha uma economia e uma sociedade que dependiam fortemente da madeira. E começou a acabar a madeira, foi uma crise, assim, muito dramática, e que foi resolvida, os japoneses resolveram essa crise mais ou menos que inventando a engenharia florestal. Eles conseguiram fazer gestão, manejo sustentável das florestas deles, e um recurso que estava acabando, eles conseguiram continuar usando, mas de uma forma sustentável. A gente tem exemplos de problemas com mananciais de água, como o de Nova York, que aconteceu nos anos 90, agora do finalzinho do século XX, uma crise de água, eu acho que não tão dramática quanto a de São Paulo e a que bate as portas também de Belo Horizonte e Rio de Janeiro, né? E eles verificaram quais eram as alternativas. Grandes obras de engenharia para trazer a água de mais longe, enfim, conseguir trazer água de outras bacias para abastecer aquela bacia que não estava dando conta, e chegaram à conclusão que o que eles tinham que fazer era proteção de mananciais e eliminação de desperdício. Então, foi uma solução muito mais barata e que deu conta do recado. A gente tem o nosso caso brasileiro, no século XIX, né, da Floresta da Tijuca, que foi... Dom Pedro II viu que começou a faltar água e falou: plante-se esta floresta. E plantaram a floresta e a água voltou. Quer dizer, não é uma coisa tão complicada assim você conseguir manter mananciais de água. Agora, é preciso ter em mente que a água é uma coisa absolutamente prioritária em relação a qualquer outra coisa. A gente, dentro dessa análise, a gente percebeu que existem ao longo do tempo momentos mais favoráveis à criação de novas unidades de conservação, momentos menos favoráveis, momentos favoráveis a algumas categorias e momentos favoráveis a outras categorias. A próxima figura mostra isso talvez mais claramente. A gente tem momentos em que se cria uma grande quantidade de unidades de conservação, momentos em que parece que uma determinada categoria está meio na moda, depois é outra, tem momentos que criam muita APA, momentos que criam muita floresta nacional, momentos que criam muito parque nacional, e tem um momento que não cria nada. Eu não quero também fazer aqui um julgamento assim na base, teríamos que fazer isso aqui para o resto da vida. Não dá. Chega uma hora em que faltam novas áreas com atributos suficientes para você criar tanta unidade de conservação assim. Mas também não precisaria ter chegado a esse ponto. Eu acho que houve talvez uma reação a esse momento aqui, em que se criou uma quantidade realmente muito grande de unidade de conservação, que foi principalmente o primeiro governo Lula, o segundo governo já bem menos,
e no governo Dilma passou-se anos sem criar absolutamente nada. Quer dizer, a gente tem aí vários marcos que determinam os compromissos que o Brasil foi assumindo a respeito de criação de unidades de conservação, de estabelecimento de áreas protegidas, né? Então, a Constituição de 88, que determinou que o meio ambiente equilibrado é direito de todo mundo, coisa e tal, né? Aí, você tem decorrências aí internas e internacionais, você tem a criação do SNUC, a promulgação do SNUC no ano 2000, a Rio 92 foi um momento importante, veio a Convenção da Diversidade Biológica, as conferências das partes que se seguem, né? Então as metas de Aichi, num desses encontros que se seguiram, estabeleceu novas metas. Então, tudo isso, eu acho que o importante da gente se ater é isso aqui. O Brasil assumiu o compromisso de proteger 17% dos seus ecossistemas, dos seus biomas, 17% das suas áreas terrestres, né, áreas representativas de todas das suas fitofisionomias, das suas faunas e floras e tal, deveriam estar protegidas em algum tipo de área protegida, não só unidade de conservação. Aqui a gente tem, novamente, aqueles 6 locais principais de ocorrência dos geossistemas ferruginosos, onde a gente vê que a maioria deles estão totalmente fora de áreas protegidas. Os verdinhos seriam as unidades de conservação de proteção integral e o marronzinho, unidades de uso sustentável. Então, no Mato Grosso do Sul tem um parquezinho municipal ali perto, mas dentro nada. Carajás, que é um caso especial, onde a gente tem unidades de conservação criadas para garantir a mineração. E não, o objetivo principal de criação dessas unidades, embora elas também protejam a biodiversidade, o objetivo principal de criação era a garantia da exploração daquelas reservas de ferro. Caetité, na Bahia, nenhuma unidade de conservação nem por perto. Nosso quadrilátero ferrífero, onde a gente já tem a existência de algumas unidades de conservação. A gente tem aqui a APA Sul, que é a que abrange a maior parte aqui de geossistemas ferruginosos. Tem o Parque do Rola Moça aqui. Isso aqui é uma APE, esqueci o nome, Rio Manso. Aqui o Caraça, que fica perto, mas não está em cima do geossistema ferruginoso. Aqui eu chamei de espinhaço, que vocês estão chamando de bacia do Santo Antônio, né? Espinhaço está meio errado, porque tem outros do espinhaço também, né? Mas, enfim, a gente tem uma APA municipal aqui do município de Morro do Pilar, que abrange um pedacinho ali do geossistema ferruginoso. E Peixe Bravo, nenhuma unidade de conservação em cima. Então, analisando os casos que a gente analisou em maior profundidade, foram Carajás e quadrilátero ferrífero. Carajás, então, o que chama a atenção é que foram criadas essas unidades aqui primeiro, sendo que florestas nacionais e uma reserva biológica para proteger as florestas nacionais. É uma situação completamente inversa do que se vê em geral. Geralmente você tem uma unidade de proteção integral com unidade de uso sustentável em volta, como se fosse uma zona de amortecimento. E aqui a gente tem uma zona de amortecimento de proteção integral às unidades de uso sustentável. Porque, na verdade, é uma estratégia para que não se repetisse o problema que já tinha acontecido em Minas Gerais, da ocupação humana atrapalhar a exploração das reservas minerais.
Depois, por questões políticas que envolveram a privatização da Vale do Rio Doce, que virou Vale, né? Ela foi privatizada em 97, e em 98 cria-se a Floresta Nacional de Carajás, que é onde estão as jazidas de ferro, e que foi uma forma de garantir o direito da Vale de explorar essas jazidas sem maiores percalços. A gente tem aqui uma foto de uma canga lá de Carajás íntegra, e agora uma canga em exploração. Desde 2003 que existe um processo decorrente do licenciamento, em que o IBAMA colocou como uma das condicionantes do licenciamento dessa parte aqui que foi explorada primeiro, que é o chamado Projeto Áreas Mínimas de Canga. O Projeto Áreas Mínimas de Canga é uma coisa muito importante, é uma conquista importante nesse processo de licenciamento, porque ele obrigou a Vale a buscar dados que dessem base para a gente ter a determinação de áreas que deveriam ser preservadas, de modo a impedir que a gente tivesse extinção de espécies dentro de uma unidade de conservação. Quer dizer, se você explorar tudo, evidentemente que num lugar cheio de espécie endêmica, você vai ter espécies sendo extintas. Isso aí é o cenário de 2013, o cenário previsto para 2020 e o cenário previsto para 2050. São dados da própria Vale. Então está em discussão até hoje, embora a condicionante fosse que em 6 meses a Vale apresentasse essas áreas mínimas de canga, até hoje não se definiu quais são essas áreas mínimas de canga, porque chega-se a um impasse sempre que... Então vamos proteger esse pedaço aqui. Mas a gente não sabe direito o que tem de ferro ali, a gente não pode se comprometer a proteger essa parte se a gente não sabe se ali tem talvez uma jazida melhor do que uma outra, e por aí vai. Então, até hoje, não se conseguiu ainda essa definição, mas isso está em discussão, pelo menos. Partindo para o quadrilátero ferrífero, aqui a gente tem um esqueminha mostrando a localização, e esses pontinhos coloridos são minas só de uma das mineradoras, né? Aqui, atenção para os efeitos especiais da apresentação. Perceberam? De novo. Então, bom, o quadrilátero é uma situação diferente da situação de Carajás, porque você parte a tentativa de preservar alguma coisa se dá em cima de algo que já vem sendo explorado há muitas décadas, sem essa preocupação de áreas mínimas de canga que foi colocada em Carajás logo no início. Então, embora lá a coisa ainda não esteja certa, né, aqui a gente parte de uma situação bem mais adversa. A gente tem a APA Sul, aqui, esses vermelhos são áreas já exploradas, por aí a gente percebe que a APA Sul não está impedindo a exploração minerária, quer dizer, não é um instrumento capaz de garantir a preservação das cangas. A gente tem ali a proposta original de criação do Parque Nacional da Serra do Gandarela, que foi uma unidade desenhada com a intenção de proteger cangas, né? A gente vê por esse mapinha que as áreas exploradas, né, elas coincidem exatamente onde estão, né, o desenhinho aqui é claramente em cima desse geossistema, como não poderia deixar de ser. E é uma APA que não tem zoneamento e não tem plano de manejo. Então, se ela tivesse zoneamento e plano de manejo, ela poderia até ser um instrumento útil na proteção das cangas, mas sem isso, realmente, aí a gente tem uma foto assim, dramática, né, mostrando
a situação das cangas, né? E tem gente que considera que isso aqui é uma canga preservada, né? Esse pedaço aqui está preservado. Situação estranha que a gente vê por essa região, né? Evite essa trilha, horários de detonação, coisa e tal, e preserve o meio ambiente. Essa tabela mostra, então, o quanto existe uma aparente proteção dos geossistemas ferruginosos em algumas unidades de conservação. Mas isso está aqui, ó, na APA Sul, na APA do Rio Picão de Morro do Pilar e na Floresta Nacional de Carajás. Então, é uma proteção de quase 50% do total, mas é uma proteção que não protege. Em termos de unidade de proteção integral, a gente tem esse número aqui. Na verdade, a gente escreveu isso aí antes da criação do Parque Nacional da Serra do Gandarela, então o Parque Nacional da Serra do Gandarela não entrou nessa conta aí. Mas o fato é que a gente tem um forte movimento social e é isso que dá esperança de que essa situação possa ser melhorada. Eu acho que a minha esperança realmente está depositada nos movimentos sociais que estão mobilizados para tentar salvar a Serra do Gandarela, porque eu acho que é o que as pessoas têm que fazer. Eu acho muito importante, inclusive, essa iniciativa do Instituto Prístino. Eu acho que é também uma forma de arregaçar as mangas e botar o nosso idealismo a serviço de coisas práticas. Só para ilustrar, né, aqui, isso aqui é o que vai abaixo, se a mina Apolo realmente se concretizar. As paisagens do Gandarela, as cangas, a canga vista de longe, né? A proposta aproximada que após todo o processo de consultas públicas, a gente chegou a um parque nacional e uma reserva de desenvolvimento sustentável, que é esse mapa aqui, por conta da existência de apiários, principalmente, são esses pontinhos amarelos aqui. Houve toda uma discussão com as comunidades aqui que eram radicalmente contra o parque e que, após uma rodada grande de reuniões, onde houve uma grande participação e discussão aberta, eles grande parte do pessoal lá passou a apoiar essa proposta aqui, mas foi ignorada depois. Então, no quadrilátero, a gente pensou em ter isso aqui, mas acabou tendo isso aqui. Por aqui a gente vê que o que está se fazendo é uma espécie de jogo das eternas metades. Você parte do que ainda tem, vamos conciliar. Então fica metade para você, metade para você. Metade para mineração, metade para conservação. Só que você já está pegando a metade da rapa do tacho que ficou após décadas de exploração. Então, o centro do discurso que eu estou procurando trazer se já teve tantos anos de exploração, se já explorou uma porcentagem tão alta do que tinha originalmente, não dá mais para ficar dividindo meio a meio. E aí, encerrando com a mensagem aí das crianças de uma escola aqui de Belo Horizonte fizeram com a logomarca do movimento pela preservação da Serra do Gandarela, meio que para dizer que está nas nossas mãos o que vai acontecer daqui para frente. É isso. Obrigado.